Bom dia, igreja. É uma alegria estar aqui. É uma alegria poder estar aqui no espaço, né? Estar aqui de novo nesse espaço. Fazia muito tempo que eu não vim aqui. E realmente, quando a gente entra de volta depois de tanto tempo, você tem aquela impressão, aquela sensação de que, nossa, quanto tempo eu não venho aqui. Quanto tempo eu não vejo essas salas, quanto tempo... E até no banheiro eu fui, olhei no espelho e falei, nossa, quanto tempo eu não olho esse espelho. E é muito bom estar aqui. Apesar do nervosismo, né, que sempre vem junto com a responsabilidade de transmitir a palavra do Senhor, é uma alegria. E encerrando o mês da juventude, esse mês de agosto, que é comemorado ali o mês da juventude, né, da Juventude Batista, eu me sinto jovem de estar aqui pregando, de poder estar aqui. Meu marido é mais jovem que eu, então ele pregou ontem no sábado jovem mesmo, né? Eu já sou mais velha que ele aqui na cabeça, né? Então me chamaram para hoje. Ontem, no culto da juventude, meu marido trouxe uma palavra e vocês vão ter a oportunidade de ter uma dobradinha, né? Daí agora de manhã comigo. Eu espero que o Senhor fale aos nossos corações, eu espero que o Senhor ministre o coração de cada um, assim como já tem falado comigo. Eu queria compartilhar com a igreja uma palavra que Deus já vem ministrando ao meu coração já há algum tempo. Há alguns anos o Senhor falou sobre isso comigo. Num dos meus dias de devocional, num dos dias em que eu estava tendo meu tempo com Deus, eu faço um devocional de um livro do Oswald Chambers. E eu gosto muito daquele livro. E há algum tempo atrás o Senhor ministrou no meu coração num trechinho do devocional que ele falou. Ele falou a respeito um pouco disso. E a partir daquilo, o Senhor veio ministrando ainda mais no meu coração. O Senhor veio trazendo ainda mais essa palavra, veio queimando no meu coração. E durante a semana eu estava me preparando para trazer a palavra, eu estava estudando e eu estava preparando até em outro texto. Mas aí, na minha leitura daquela semana, daquele dia, eu passei por esse texto mais uma vez. E esse texto queimou no meu coração, e aquela palavra de algum tempo atrás, aquilo que Deus já tinha ministrado algum tempo atrás no meu coração, veio de novo, e falou de novo comigo. E eu entendi que o Espírito Santo queria que eu compartilhasse também com a igreja aquilo que ele tratou comigo. E eu queria ler com vocês no texto de Marcos, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, dos versículos 2 ao 9, e aí depois a gente vai pular do 14 para o 18, e depois o 28 e o 29. Eu vou começar a ler, eu estou lendo na NAA, que é a Nova Almeida atualizada. Vou começar aqui no capítulo 9, no versículo 2. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou em particular, a sós, a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes, de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar. E lhes apareceu Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. Pois ele não sabia o que dizer, por estarem apavorados. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Aí lá no 14 agora, quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles, e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa, e correndo até ele, o saudava. E então Jesus perguntou: o que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra. Ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. Pedi a seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. E aí, no decorrer do texto, vai contar que Jesus se fica bravo até, né? Que geração incrédula, vocês não têm fé, até quando? E aí ele chama um menino, ele expulsa o demônio do menino, o menino é liberto, é sarado. E lá no versículo 28 diz assim:
Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-los? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio da oração. Pai, essa é a tua palavra que nós lemos e o teu Espírito Santo, nós pedimos a ação do teu Espírito aqui, ministrando a nós, trazendo a Deus aquilo que o Senhor já tem falado ao meu coração e que eu peço que esse mesmo Espírito que ministrou ao meu coração, ministre também ao coração da tua igreja nesse momento. Que cada um de nós possamos, ó Pai, receber a aplicação da tua palavra para as nossas vidas, para os nossos dias, que possamos, ó Pai, sair desse momento de culto hoje com o entendimento daquilo que o Senhor quer nos falar. Que não seja eu aqui, mas que seja o teu Espírito, que seja o Senhor falando, que seja o Senhor ministrando. Apenas me usa, Pai, me coloco realmente como um vaso nas tuas mãos, em nome de Jesus. Esse texto, o texto diz que 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a um alto monte, a sós, a um alto monte. Esses 6 dias depois veio, esses 6 dias antes, no caso, Jesus estava junto com os discípulos, junto com a multidão, e Jesus estava falando sobre o preço do discipulado. Jesus falava ali, ensinava a multidão sobre como acontece o discipulado, como vive a pessoa que decide seguir a Cristo. E ele fala, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a encontrará. E ainda fala assim: quem nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele. Jesus está ensinando ali, Jesus está mostrando qual é o preço, qual é a vida de quem decide seguir a Cristo. E eu percebi nessa fala de Jesus, 3 preços, pelo menos, que foi a renúncia, a perda da vida e a coragem. A gente precisa renunciar à nossa vontade, negar a nós mesmos. Nós precisamos perder a nossa vida, perder o direito sobre a nossa vida. E nós precisamos ter coragem. Coragem para assumir que somos discípulos de Cristo. Coragem para assumir diante das pessoas, diante das circunstâncias, o Deus a quem servimos, o Jesus a quem seguimos. E a quem nós buscamos imitar, buscamos nos parecer, nos assemelhar a cada dia. O discípulo de Cristo, ele não se envergonha de falar que é discípulo de Cristo. Ele não se envergonha de dizer que abriu mão de algo. Ele não se envergonha de dizer que mudou de rota, mudou de rumo por causa de Jesus. Muitas vezes a gente se sente vergonha. Não vou falar que eu não faço mais isso porque eu sou crente agora. Mas o verdadeiro discípulo de Cristo, ele não se envergonha em dizer que ele realmente abre mão por amor a Cristo. Que ele realmente decide seguir aquele caminho por amor a Jesus. E, enfim, depois dessa fala de Jesus, passou 6 dias e ele leva os discípulos até um monte. E eu não sei, você já teve a experiência de ser levado por Jesus para um particular? O texto fala que Jesus levou com ele em particular, a sós, a um alto monte. Você, com certeza, eu acho que você já deve ter tido um particular com Jesus. Pode ter sido num monte, talvez não foi no monte, talvez foi no seu quarto, talvez foi na sua sala, talvez foi num retiro, talvez é no culto, um momento de culto, mesmo estando todos reunidos, a igreja reunida, nós sempre temos um particular com Jesus. Todos nós experimentamos e vivenciamos momentos particulares com Jesus. E viver esses momentos é realmente algo maravilhoso. Viver momentos de particular com Jesus, onde a gente pode viver experiências do sobrenatural, onde a gente pode ver, nós cantamos aqui, então vem me incendiar, que nós queremos a presença de Deus, nós queremos ver o fogo do Espírito Santo incendiando o nosso coração, e é realmente maravilhoso. Eu imagino que os discípulos devem ter experimentado algo tremendo, que a gente não tem palavras para explicar. Eles foram àquele momento particular, e ali eles viram Jesus transfigurado. Ali eles viram as roupas de Jesus se tornarem resplandecentes. Um branco, a Bíblia fala que é um branco tão intenso que nenhum lavandeiro do mundo poderia fazer. Nenhuma receitinha caseira, nem Vênus, nem nada pode fazer um branco tão branco como aquele que eles viram. Foi algo realmente que trouxe um êxtase, para eles ali naquele momento. E a Bíblia fala sobre várias pessoas que tiveram experiências assim com Deus, que viram a glória de Deus, que viram o poder de Deus se manifestando, que tiveram essas experiências assim, significativas. A gente sabe da história de Moisés,
Jacó, Isaías falou que viu um Deus no alto e sublime trono. Daniel, o apóstolo Paulo, tantos tiveram experiências, visões, e momentos assim são realmente poderosos. Mas o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração é que, a partir da fala de Jesus sobre um discípulo, é que nem só de experiências vive um discípulo. Às vezes a gente fica buscando, querendo viver as experiências com Deus, mas a gente deixa de viver aquilo que realmente significa ser um discípulo de Cristo. E eu queria compartilhar com vocês alguns pontos, dentro de alguns versículos aqui, a gente vai ver sobre como um discípulo realmente vive, o que o discípulo realmente experimenta. Então, o primeiro ponto é que, lá no versículo 5, diz que ser discípulo não é só... O versículo 5 fala aqui uma coisa, a gente vai ver, mas o que eu quero falar é que ser discípulo não é só viver de experiências. Então, lá no versículo 5 diz assim: então Pedro, depois de ver, né, Moisés, Elias e Jesus transfigurado, ele diz: mestre, bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Dentro dessa fala de Pedro, eu penso que Pedro deve ter achado tão extraordinário estar ali naquele momento com Jesus, que deu vontade de não sair mais dali. Não, vamos ficar aqui, mestre, vamos armar uma tenda, vamos armar uma cabana aqui, vamos ficar aqui, está tão bom esse momento, que coisa maravilhosa é poder experimentar desse mover, desse poder, dessa glória, dessa luz, de tudo isso que a gente está vendo, Moisés, Elias. Eu imagino que deve ter sido tão precioso aos olhos deles, que Pedro fala, vamos armar uma tenda. E eu vejo que muitas vezes a gente faz exatamente isso, nos momentos que a gente vive experiências com Deus. A gente quer parar a nossa vida naquelas experiências. A gente quer viver, a gente às vezes para de sonhar, de desejar outras coisas, porque a gente está vivendo uma experiência, porque a gente está vivendo um momento específico. Eu não sei você, mas eu cresci em igreja e eu sempre participei de acampamentos, de retiros e de congressos, enfim. E quando eu era pequena, eu era chamada de rato de igreja, de tanto que eu gostava, né, de estar ali naquele ambiente. Para mim, realmente, sempre foi algo... eu sempre gostei muito de estar, de participar das coisas. Quem cresce em igreja, normalmente, né, está acostumado com isso. E quem é filho de pastor, então, né, está sempre acostumado com esse negócio de viver em igreja. E eu não era filha de pastor, não, mas eu amava estar em tudo quanto é programação. E eu era chamada de rato de igreja. Tinha uma conhecida lá que chamava, você é ratinho de igreja, né? Mas era muito bom. E nos acampamentos, eu lembro a sensação que eu tinha dos acampamentos. Eu ia em acampamentos de adolescente, culto da fogueira, a Ana Cristina já participou lá de acampamento lá do Rio da Prata. E a gente tem o culto da fogueira, a gente tem aqui nos nossos renovos também. E aí a gente experimenta momentos assim, momentos onde você passa dias ali de intimidade com o Senhor. E eu, particularmente, não tinha vontade de voltar para casa. Chegava no último dia, no dia de ir embora. Não sei, Marisa já foi em acampamento, né? A gente fica lá os dias. E aí, chega no dia de ir embora, eu tinha aquela tristeza no coração. Não dá vontade de ir embora. O ambiente é tão gostoso, você está ali em adoração, você está ali cercado de pessoas que são referências para você, pessoas tementes ao Senhor, e está todo mundo ali junto, reunido e aprendendo do Senhor o tempo todo. E eu não tinha vontade de ir embora. Não sei você, mas eu não tinha. E até hoje, quando eu vou para Renovo, quando eu tenho congresso, alguma coisa, aquele momento é tão especial que não dá vontade de ir embora. Talvez seja isso que Pedro deve ter sentido naquela hora ali. Senhor, como é bom a gente estar aqui. Vamos ficar aqui, vamos armar uma tenda e vamos ficar aqui, porque está muito bom. Só que esses momentos, eles são momentos. Eles não são esses momentos de experiências que a gente vive com Deus. Seja num culto, num retiro, num congresso, seja até mesmo no seu momento secreto, algo que Deus falou especificamente ali em algum momento. Em algum momento, eu já tive momentos de oração de deitar e parece que eu estou deitando no colo de Jesus e não dá vontade de sair daquele momento ali. Mas a gente precisa sair, a gente vai sair daqueles momentos, a gente vai viver o decorrer da vida. A gente não vai poder parar nesses momentos. Então, eu aprendo que ser discípulo não é viver apenas de momentos ou de experiências. Vai muito além. Muitas vezes a gente não quer parar naquele momento. Eu vou embora para casa porque eu sei que eu tenho que ir embora, eu tenho que voltar à minha vida.
Mas muitas vezes a gente fica com aquele sentimento de nostalgia, sabe? Voltando lá atrás e falando assim, naquele tempo que eu vivi aquilo. Aquele tempo que eu experimentei aquilo com Deus. Aquela música que cantava na minha época quando eu era criança, adolescente. Aquele pastor, aquela igreja que eu frequentei há tantos anos atrás. Aquele retiro, aquele congresso. Aquela experiência, aquele dia que Deus fez isso. Aquele milagre. E a gente não fica preso, não quer ficar exatamente naquele momento para sempre, externamente, mas aqui dentro a gente fica preso àquele momento. A gente dá tanto valor, claro que tem o seu valor, mas a gente se apega tanto aos momentos e às experiências que a gente quer ficar preso naquele momento. E Isaías 43 fala assim, não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Por quê? Deus fala assim, eis que eu faço uma coisa nova. Agora mesmo, você não está vendo? E a gente está tão apegado ao que passou, aos momentos que se passaram, aos congressos que se passaram, aos retiros que se passaram, às experiências, aos milagres que recebemos, que a gente não abre o coração para receber o novo de Deus. Essa semana teve as recordações do Face, do Instagram, os renovos de jovens, de mulheres, e a gente fica com aquele coração assim, que saudade, que saudade. E é muito bom sentir saudade, eu sinto muito saudade, eu vejo fotos e eu relembro dos momentos, e foram maravilhosos. Mas a gente não pode ficar apegado àqueles momentos que passaram. Deus tem coisas novas, mais renovos estão por vir, mais congressos estão por vir. E se a gente fica apegado àquilo que passou, Deus ele é um Deus tão criativo, tão surpreendente. Eu sou previsível. Eu sou muito cautelosa em muita coisa, eu sou muito cuidadosa em muita coisa, então eu sou previsível. Normalmente, lá em casa, meu marido e minhas filhas já sabem o que eu estou pensando, já sabem o que eu estou querendo, já sabem como eu vou reagir a algumas coisas. Mas Deus, ele é Deus criativo, é surpreendente. E se a gente fica apegado às coisas que passaram, lembrando só, aquele pastor, aquele líder, aquela música, aquele congresso. Na minha época era assim. Na minha época o pastor era firme. Na minha época a igreja era assim. E a gente não dá lugar às coisas novas. A gente não dá oportunidade para Deus nos surpreender com o novo que Ele tem para a nossa vida. Deus tem algo novo para mim e para você. Ele fala, ei, para de ficar olhando para o que passou. Não fica relembrando os fatos antigos. Não fica relembrando no sentido de se apegar a esses fatos. Não é que a gente não pode olhar foto. A gente não pode se apegar, a gente não pode lembrar. E, puxa, que legal que foi. A gente pode, mas a gente não pode alimentar o sentimento de nostalgia pelo que passou. Como que foi bom naquela época. Foi bom, mas passou. O que passou, sendo bom ou sendo ruim, eu preciso deixar para trás, olhar para frente e dar oportunidades para Deus me surpreender com coisas novas que Ele vai trazer para a minha vida e para a sua vida. Não podemos basear a nossa fé naquilo que a gente viveu. A gente não pode achar que a nossa fé vai estar firmada naquilo que passou, naquilo que a gente já viveu. As experiências do passado, elas servem para fortalecer a nossa fé e para nos fazer lembrar daquilo que Deus já fez, sim, mas procurando sempre avançar. Outro ponto, lá no versículo 7, a gente vê, o discípulo ele ouve a Deus nas experiências. O versículo 7 diz assim, a seguir veio uma nuvem que os envolveu e dela veio uma voz que dizia, este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. Aquele momento de experiência sobrenatural que os discípulos tiveram, tinha uma finalidade. Deus estava trazendo uma voz. Deus falou, esse é Jesus, é o meu filho, escutem o que ele diz. Os momentos de experiência que nós vivemos com Deus, os momentos de milagres, do secreto, onde Deus nos leva para um secreto, são momentos onde a gente precisa parar e ouvir a voz de Deus, ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer. São momentos que a gente precisa reconhecer que Deus está ali querendo trazer alguma direção. Deus está ali querendo trazer alguma palavra, trazer alguma orientação, trazer uma palavra de confronto, correção, a disciplina, enfim. Não sei o que Deus fala com você no seu momento de secreto, mas quando você estiver vivendo esse momento da experiência com Deus, pessoal, no particular com Deus, seja no particular, literalmente, seja no particular, num culto, esse momento agora de culto, domingo de manhã você está aí sentado na sua casa, no seu sofá, participando do culto, você está ouvindo aquilo que Deus está te falando, aquilo que o Espírito Santo está ministrando ao seu coração. É um momento onde Deus está te levando para o secreto, onde Deus quer te falar algo. Então, escute o que Ele diz. Deus fala, esse é o meu filho amado, escutem o que Ele diz.
Porque quando a gente ouve o que Jesus diz, nos momentos das experiências, do secreto, do milagre, do monte, nós saberemos usar isso depois. Então, o discípulo ouve a Deus nos momentos de experiência. Outra coisa que eu vejo no versículo 8 diz assim: de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. Os momentos, eles passam, mas Jesus, ele fica. As experiências vão passar, os retiros vão passar, os congressos, os momentos de culto, o seu devocional com Deus vai acabar ali naquele momento, e você vai precisar se levantar daquele momento ali de devocional, de secreto, e vai precisar seguir o seu dia. Aquele momento específico vai passar, mas Jesus vai ficar. Jesus é aquele que fica sempre. Ele deixou uma promessa em Mateus 28. Eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus, ele sempre fica. O texto mostra que o brilho acabou, a luz acabou, Elias e Moisés foram embora, sumiram. E quando eles olharam em volta, só estava Jesus. Vai ter algum momento da nossa vida, depois da gente viver experiências, depois da gente voltar de um encontro, depois da gente receber algum milagre, depois da gente ter momentos com Deus, em que a gente vai olhar à nossa volta e não vai ter ninguém. Não vai ter, de repente, uma pessoa de referência. Moisés e Elias eram pessoas de referência para os discípulos ali, referência da lei dos profetas. E você vai olhar em volta, talvez, e não vai ter uma pessoa de referência perto de você para te ajudar num momento específico. De repente, você vai estar agora, no seu momento, ouvindo essa palavra, ouvindo o Espírito Santo falar contigo, e não vai ter um pastor, um líder de PGM, como a gente fazia no final do culto, para vir colocar a mão na sua cabeça e orar por você. Você vai estar sendo ministrado pelo Espírito Santo e você vai olhar em volta e não vai ter quem ore com você nesse momento. Vão ter dias que você vai se ver sozinho, que você vai se ver realmente sem ninguém, a gente foi pego de surpresa com a pandemia. E quantos meses a gente está no culto, assistindo, participando dos cultos em casa, e a gente não tem se visto uns aos outros, a gente não tem tido aqueles momentos de abraçar um ao outro. Graças a Deus pela tecnologia, pelo WhatsApp, que permite que a gente mande uma mensagem, que a gente faça uma videochamada, a gente continua os cultos, a gente continua tudo isso, mas pessoalmente ali a gente não tem mais aquele contato físico, pessoal tão próximo. Vai ter momento que a gente vai olhar em volta. Não posso mais ir para o templo cultuar. Não posso mais ir para congresso. Não posso mais ir para culto. Não posso mais isso, não posso mais aquilo. Não tem mais fulano aqui. Não tem mais essa pessoa aqui. Não tem mais luz, não tem mais brilho. Mas Jesus vai estar lá. Hebreus diz que nós devemos manter os nossos olhos fixos em Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. E se a gente não mantiver os nossos olhos em Cristo, quando todas essas coisas passarem, a nossa fé vai se abalar e a gente vai desanimar, porque a gente vai olhar assim, não posso mais ir para o templo cultuar, o que eu vou fazer? Agora eu não posso mais, agora eu não consigo, agora não tem mais ninguém aqui falando comigo, não tem mais ninguém aqui orando por mim, não tem mais ninguém aqui mandando uma mensagem para mim. Não tenho mais isso, não tenho mais aquilo, cadê todo mundo, cadê toda aquela experiência maravilhosa? Não tenho mais, então não quero mais saber de Deus. E aí a gente corre o risco de, se a gente não tiver os nossos olhos em Cristo, a gente corre o risco de cultuar e de adorar a experiência, e não o Deus que promove a experiência. A gente corre o risco de cultuar e de adorar um milagre, mas não o Deus que dá um milagre. A gente corre o risco de querer viver momentos extraordinários o tempo todo, mas a gente não busca o Deus que permite, que concede os momentos extraordinários e o sobrenatural. Outra coisa que eu vejo no versículo 17, a fé vivida e praticada no vale. O versículo 17, depois que eles descem do monte, diz assim, eles descem do monte, daquele momento, maravilhoso ali com Jesus, e quando eles descem do monte e chegam ali a um vale, eles recebem a notícia. E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo, e este se apossa dele, lança-o por terra, ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. Pedi a seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Quando a gente aprende como discípulo que a nossa fé, ela é vivida e praticada no vale. A nossa fé ela é vivida e praticada no dia a dia.
O vale aqui eu vejo como um símbolo do nosso dia a dia, dos desafios que a gente tem no dia. O vale é quando eu estou enfrentando uma crise financeira. O vale é quando eu sofro um desemprego. O vale é quando tem um problema de relacionamento em casa com meu marido, com meus filhos, com a esposa, com meus pais, com irmãos, com amigos. O vale é quando eu sofro uma traição, um abandono, uma rejeição. O vale é quando a enfermidade bate a porta. O vale é quando a morte chega. Nesses momentos de vale é que a gente vai viver e praticar aquilo que a gente experimentou lá no monte, lá no secreto, lá no particular, lá onde a gente viu o sobrenatural, lá onde a gente ouviu Jesus falando. Lá naquele momento do monte, tudo que eu vivi e ouvi ali, eu vou praticar e vou viver de verdade é no vale, é no dia a dia, é nas dificuldades, são nas crises. Por isso que se os meus olhos não estiverem em Jesus, quando eu estiver no vale, eu não vou conseguir enfrentar esse dia a dia. A gente sempre fala nos retiros, né, nos renovos, que os dias que a gente passa ali são realmente preciosos demais. Um mover do Espírito Santo acontece ali na nossa vida. E enquanto a gente está ali, está tudo muito bem. Mas a gente volta para casa. A gente volta para casa, a gente sai do monte e a gente chega em casa. E muitas vezes a minha casa, a sua casa é o vale. E você volta para casa e você se depara com um marido alcoólatra, você se depara com um marido agressivo, ou ao contrário, né, quando é o homem, você se depara com a dificuldade, você se depara com a conta que tem para pagar na segunda-feira e você não tem o dinheiro, você se depara com um filho que de repente está nas drogas, e a gente se depara com as situações no vale. E é ali no vale que a gente precisa praticar e viver o que a gente experimentou lá no monte. Outra... Em Êxodo 33:15 mostra a vida de Moisés. Moisés, ele foi um homem que teve experiências assim sobrenaturais com Deus. Ele viu Deus face a face. E uma das coisas que Moisés falou para Deus, depois de estar diante da glória de Deus, foi Moisés falou: não me faça subir desse lugar, não me faça sair daqui se a tua presença não for comigo. Se a presença do Senhor não for conosco, do monte, para caminhar no dia a dia, a gente não vai conseguir, a gente não vai aguentar. A última coisa é que não se trata de experiências, mas de relacionamento. Não se trata do quanto de experiências eu vivo, mas do quanto de relacionamento eu tenho com Deus. O versículo 29 diz assim, 28 e 29, né? Os discípulos perguntaram: Jesus, por que nós não podemos expulsar esse demônio? E Jesus responde: esse espírito, esse tipo, só pode ser expulso por meio da oração e do jejum. E eu não sei quantas vezes você já se perguntou, eu já me perguntei várias vezes, por que eu não consigo enfrentar essa situação, essa crise? Eu vejo tantos irmãos da igreja, eu vejo fulano tem uma fé tão firme, tão forte. Por que eu não consigo descansar em Deus? Por que eu não consigo enfrentar? Aí Jesus responde: é no relacionamento. Se a gente ficar só de experiência em experiência, de momentos em momentos, de mover em mover, de brilho em brilho, de momentos particulares em seguida do outro, só buscando esse tipo de momento, a nossa fé no vale não vai ser sustentada. É no relacionamento. Oração, jejum é sinônimo de relacionamento, de entrega de vida, de dedicação, de renúncia, de abrir mão, de negar realmente a minha vontade. E o relacionamento é que me faz vencer as crises do dia a dia, é o relacionamento com Jesus, é o quanto que não é o quanto que eu ouvi, mas é o quanto que eu pratiquei. O que Deus falou comigo lá no monte, lá no momento de glória, naquele momento tão poderoso que eu vivi com Deus, o que Deus me direcionou e me falou ali, só vai fazer efeito na minha vida se eu praticar quando eu estiver no meu dia a dia. Se eu ficar só atrás de, vou ficar esperando o próximo retiro, para eu me encher do Espírito Santo de novo. Vou ficar esperando o próximo culto. Quando voltar o culto presencial, eu vou participar do culto e aí vai ser uma bênção. Não, tem que ser uma bênção hoje, aí onde você está na sua casa. E se amanhã você não colocar em prática aquilo que você ouviu de Deus hoje, a sua fé não vai permanecer, a sua fé não vai sustentar, porque você estava colocando a sua fé firme nas experiências, nos momentos, que são maravilhosos, que são muito bons, mas que não são suficientes para sustentar a nossa fé. Jesus é o relacionamento com Deus que sustenta a nossa fé. Só Ele pode sustentar a nossa fé. Jó, Abraão, Davi, Esther, Ana de Samuel,
a mãe de Samuel, são alguns dos personagens que a gente sabe que viveram momentos de vale, que enfrentaram dificuldades, que enfrentaram perdas, que tiveram que obedecer até as últimas consequências. Mas eles tinham um relacionamento com Deus. O que a gente vê em comum entre essas pessoas é que elas não viveram somente das experiências gloriosas e maravilhosas. Elas viveram realmente a renúncia da sua vida. Elas viveram realmente o preço, elas pagaram o preço do discipulado. Eu falei lá no começo, né? O preço do discipulado, que eu vi dentro do texto, a renúncia, a perda da vida para nós mesmos e a coragem de assumir que somos discípulos de Cristo, a coragem de falar para quem quiser ouvir que eu não faço isso porque eu amo o Senhor. Eu sigo a Jesus e eu amo o meu Senhor. E é por isso que eu não faço. Isso não faz diferença na minha vida porque eu sigo a Jesus, eu amo a Jesus. É a coragem de assumir. Quando a gente não tem coragem de assumir que somos discípulos de Cristo e que realmente buscamos uma vida diferenciada por amarmos a Cristo, talvez contrarie um pouco aquilo que Jesus fala sobre o discipulado. Deus trouxe uma frase no meu coração e eu queria compartilhar com vocês. Essa frase diz assim: apenas ver o sobrenatural não faz de mim um discípulo de Cristo. Mas ser um discípulo de Cristo vai me fazer ver o sobrenatural. Quem sabe você já viu milagre, você já teve experiências maravilhosas, mas você não é um discípulo de Jesus. Porque simplesmente ver milagres não faz de nós um discípulo. A multidão, a gente pode folhear aqui os capítulos anteriores, e Jesus já tinha multiplicado o pão, Jesus já tinha andado sobre as águas, Jesus já tinha ressuscitado a filha de Jairo, já tinha curado a mulher da hemorragia, já tinha feito tantos milagres. Mas a multidão, ela normalmente está atrás somente do milagre, das experiências. O discípulo de verdade, ele vive a renúncia, ele paga o preço, mas ele também vive as experiências e o sobrenatural. Apenas ver o sobrenatural não faz de mim um discípulo de Cristo. Mas ser um discípulo de Cristo me faz ver o sobrenatural. A gente vai cantar um louvor. E essa música diz que tem tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com Jesus. A nossa vida, o discipulado, o seguir, tem tudo a ver com Ele. E essa música diz num trecho dela: ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o seu amor por mim permanecerá. Ainda que tudo passe, ainda que a gente nunca mais possa, se Deus quiser isso não vai acontecer, mas ainda que a gente nunca mais possa se reunir presencialmente, o seu amor permanecerá. Jesus é a razão, Ele é o motivo. E se eu não firmar minha fé no meu relacionamento com Ele, não buscar uma vida com Ele, eu não vou conseguir enfrentar os dias de vale. Eu vou ficar andando de experiência em experiência, de retiro em retiro, de culto em culto, de congresso em congresso. E a minha fé vai ser superficial e vazia. Porque eu só vou me sentir bem quando eu estiver num momento assim. Quando aquele momento passar e só tiver Jesus, porque Jesus é suficiente, eu não vou conseguir enxergar. Eu vou achar, passou o momento, então não tem mais graça. Colocando os nossos olhos fixos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. É assim que a gente vai manter a nossa fé firme. É assim que a gente vai se manter vivos nos dias do vale. É assim que a gente vai permanecer e não ser abalado. Então, ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o amor de Jesus por você, ele permanece. Jesus, ele permanece. Jesus, ele está contigo. Então, se apegue a Ele. Busque um relacionamento com Ele. Se você de repente percebeu que você só está vivendo atrás de experiências e não é um discípulo de Cristo ainda, você pode agora se ajoelhar, falar com Deus, abrir o seu coração e falar assim: Senhor, eu quero ser discípulo. Eu não quero ser a multidão que busca só milagre. Eu quero ser discípulo. Eu quero ser alguém que vai caminhar contigo. Eu quero ser alguém que vai renunciar. Eu quero ser alguém que vai abrir mão da minha vontade. Eu quero ser alguém que vai realmente desejar perder a minha vida para mim mesmo, para poder ganhar para o Senhor, para poder ter a minha vida salva. Eu quero ser alguém que não vai me envergonhar, que não vai se envergonhar de falar que eu sou discípulo de Cristo, onde quer que eu for. Eu vou pôr nas minhas redes sociais, eu vou compartilhar a palavra de Deus. Seja um discípulo, não seja apenas a multidão que vive atrás das experiências com Deus. Deus quer com você um relacionamento íntimo, verdadeiro. E aí você vai poder experimentar não só os dias de monte, mas os dias do vale. Você vai continuar com a presença do Senhor ali com você. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo realmente ministre no seu coração. Que essa palavra alcance o seu coração assim como alcançou o meu.
Deus abençoe vocês.